Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Este é o segundo vídeo então que eu estou mandando por hoje. Por que que eu estou optando em mandar dois vídeos? Bom, é porque a discussão de ontem rendeu, né? Acontece que aquele vídeo que eu enviei ontem, eu enviei mais cedo, né? Até para poder fazer um teste aqui na plataforma e tudo. Tá meio tremido, né, gente? Vocês me desculpem aí, é porque eu sou realmente neófito aqui com essas coisas de aula virtual e tudo, aí a gente vai apanhando. No final vai dar tudo certo, vai ficar lindo. Mas aí voltando à questão, eu mandei aquele vídeo mais cedo, né? Até para poder testar a plataforma, porque a ideia é sempre gravar um vídeo de aproximadamente meia hora e mandar para vocês no horário da aula, para que vocês assistam o vídeo no horário da aula e a gente possa depois discutir naquela aba, né, algumas questões, tá certo? Então, como ontem rendeu bastante a discussão acerca do conto machadiano, a cartomante, e eu fiz umas anotações, eu até já as comentei com vocês, né? Mas eu achei por bem também desenvolver algumas outras colocações aqui com vocês, tá bom? Eu tô com as falas de vocês aqui mais ou menos organizadas, né? Um detalhezinho, eu observei que a Emanuele, ela chegou quando a gente já tinha terminado. O Manu, vamos combinar de você chegar 7h30, né? Porque, enfim, tem que ficar configurado que você entrou na sala, deu um oi, participou de alguma maneira. A aula virtual vai ser feita dessa forma. Se você entrar depois do encerramento, aí infelizmente vai ser considerado como falta. Eu até coloquei falta para você lá ontem, mas vamos fazer o seguinte: como você entrou depois e deu um oi, eu vou consertar lá, vou colocar como presença. Mas por favor, pessoal, vamos honrar aí os compromissos. Se por acaso alguém não puder, tem que me avisar, para eu saber. Porque aula é aula, sendo virtual ou presencial, aula é aula. Então vamos lá, pessoal, o conto é muito interessante porque, de acordo com um vídeo anterior que eu coloquei, que vocês já devem ter assistido. Ih, ó, mexeu tudo aqui. Foi mal, gente. Então, o que está acontecendo? Eu não sei se vocês estão observando. O Machado de Assis, a gente tem que pensar assim. O Machado de Assis, ele já é a exacerbação criadora da literatura no Brasil. Todos os esforços que, por exemplo, o José de Alencar ele fez quando da efetivação do seu projeto literário, que tinha vistas a uma construção simbólica para o Brasil, imagética até. Por que a gente fala assim? É porque o Brasil pegou carona no bonde da história. A gente não tinha referenciais aqui da mesma maneira que na Europa, por exemplo, eles tinham lá as simbologias deles, né? Em termos de efetivação de uma nacionalidade. Quando eles precisaram, os europeus, né? Vamos falar assim. Quando eles precisaram efetivar a ideia de nação deles, né? Não ficou tão difícil assim. Historicamente, eles criaram
cidades-estado. Olha só que interessante. A gente pode pensar em termos de Alemanha. A gente teve lá a República de Weimar. Olha que interessante. Weimar é uma cidade que se transformou numa ideia de nação quase, em termos de uma Alemanha fortalecida, principalmente no pós-Primeira Guerra Mundial, né, que eles saíram da Primeira Guerra Mundial destroçados. Então, olha que interessante, essa ideia de efetivação de uma nacionalidade, de um fortalecimento de uma nacionalidade, isso teve muito, mas muito mesmo, o auxílio da literatura. E se a gente for parar para pensar, no caso da Alemanha, porque eu estou falando da Alemanha, no outro vídeo eu expliquei para vocês que nós tivemos lá em 1774 o lançamento do livro do Goethe, né? Quem é que lembra o nome do livro do Goethe? Vocês acabaram de ouvir o vídeo. Hã? Os Sofrimentos do Jovem Werther, é isso mesmo. Então, assim, 1774 é um dos marcos do romantismo. É um dos marcos fundadores do romantismo. E se deu justamente na Alemanha, olha que interessante. Então, essa coisa da efetivação de uma ideia de nacionalidade, isso se faz necessário, por quê? Porque um lugar ele precisa se fortalecer, né, para seguir adiante, e para que esse fortalecimento ocorra, se faz necessário a busca por elementos simbólicos e representativos dessa ideia de união, dessa ideia de nação. Olha que bacana. E a literatura entra nessa, então, como uma forma de auxílio, uma forma de se organizar o imaginário de um povo. Olha que interessante. Então vamos deixar um pouquinho a Alemanha de lado e vamos partir para o Brasil. O Brasil, então, quando o José de Alencar ele começa a fazer aquelas recriações dele em relação aos indígenas, em relação às tribos, quando ele pega o Peri, ele coloca o Peri como um cavaleiro medieval, o que ele está querendo colocar aqui para nós? O que ele está querendo enfatizar? Ele está querendo mostrar para nós que nós também tivemos o nosso cavaleiro medieval, que no caso é um índio. Olha que bacana. Isso tudo está no texto que eu deixei para vocês, aquele artigo que eu escrevi, que vocês vão ler. Você, de vez em quando, fica tremendo a imagem, porque eu esbarro o pé aqui embaixo na minha plataformazinha e mexe tudo aí, vocês me desculpem. Mas voltando aqui, vocês vão ler e a gente vai comentar a posteriori. Mas agora, o que acontece? Já está tudo mais ou menos delineado no Brasil. A gente está falando do final do século XIX. Praticamente estamos vamos colocar assim, o Machado morreu em 1908. Olha que interessante. Então o romantismo ele se deu durante praticamente todo o século XIX, né? No finalzinho aconteceu um movimento que a crítica da época, inclusive, denominou de realismo. A gente vai estudar isso mais detalhadamente depois. Por que esse movimento se chamou realismo? O realismo foi um enfrentamento em relação ao romantismo. O romantismo não era a subjetividade exacerbada, como eu falei no vídeo anterior, essa coisa do eu até citei o Fernando Pessoa como um exemplo, deslocado, mas não deixa de ser um exemplo. O eu profundo e os outros eus. Então, olha que interessante.
uma resposta contra essa individualidade exagerada foi uma análise crítica da coletividade, da sociedade. Eu estou coçando o nariz, mas não se preocupe que eu lavei minha mão agora demais. Então vocês entenderam. Aí o Machado entra nessa, gente. E o Machado, ele sempre foi um escritor, assim, muito atento ao seu tempo. O Machado, antes de ser um escritor, a gente pode considerar o seguinte: antes de se preocupar em escrever, ele se preocupou em ler. Ele foi um exímio leitor. Ele leu de tudo um pouco. E um dos caras que ele leu foi o Schopenhauer, o filósofo Arthur Schopenhauer, que é uma figura interessante, que tem uma relação direta com o idealismo alemão, né? O idealismo alemão também estava na crista da onda da formação de toda aquela mentalidade. Lá na Alemanha, essa mentalidade que eu acabei de falar para vocês, olha que interessante. Os filósofos e os escritores, em conjunto, trabalhando por uma identidade, por uma busca de uma identidade, não só para a Alemanha, mas, enfim, algo universal. Se a gente for parar para pensar, o Kant, por exemplo, ele não se preocupava única e exclusivamente com a Alemanha. Aliás, nenhum filósofo que se preze se preocupa única e exclusivamente com o seu reduto, né? Mas enfim, isso é um detalhe aí que depois a gente comenta. Mas a questão importante aqui a ser dita. O nosso Machado, ele era um leitor de Schopenhauer. E qual a relação do Schopenhauer com o conto que nós lemos ontem? É muito bacana isso, porque a vertente do Schopenhauer era o pessimismo, era o niilismo, era uma espécie de descrença absoluta no mundo fenomênico. Este mundo que nós vivemos é o mundo dos fenômenos. O que é mundo fenomênico dentro da filosofia? O mundo fenomênico é o mundo das coisas que acontecem, né? E o que é o mundo metafísico? O mundo metafísico é aquele mundo que está além. É um mundo que, muitas das vezes, né, nós não podemos depender dele, porque, enfim, esse mundo metafísico pode até ser uma criação nossa e que torna a nossa vida mais difícil. Então vamos devagar para vocês entenderem bem. Então, o que acontece no conto? Olha que interessante. E é bem bacana a gente pensar isso, porque sempre quando a gente vai estudar o Machado, que a gente vai procurar na internet alguns comentários, né, sobre Machado e tal, a gente vê umas análises assim: o Machado era um escritor crítico. Eu mesmo já cansei de falar isso para vocês. O Machado era um escritor antenado com as questões do seu tempo. O Machado era um escritor diferenciado porque ele tinha um olhar arguto. Mas falar isso é meio clichê, né? Porque isso é o que há em termos de Machado mesmo. Mas vamos tentar buscar um diferencial. Machado, filósofo.
A crítica brasileira, os intelectuais, muitas das vezes costumam dizer que nós não tivemos um filósofo, né? A gente não trabalha muito essa questão da filosofia, o Brasil, né? A gente é carente de pensadores e tudo, principalmente na área da filosofia. Olha que interessante. No século XIX nós tivemos um escritor filósofo, Machado de Assis. Bacana demais, né?